Aí, muito bem. Então vamos lá, vamos dando início, né? Uma boa tarde a todos que estão presentes. Como eu dizia para vocês, as nossas reuniões que vão se suceder aí, elas têm o intuito de atualizar, né, nossos colegas todos aí, ficarmos a par, né, de algumas regras que às vezes vão mudando e a gente tem que se atualizar. Também falaremos aí sobre aquele plano de aula, né, que vocês todos receberam, aquele plano baseado em desenvolvimento, né, então aquele plano de aula que vocês têm e falaremos e começaremos hoje inclusive a tratar sobre o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que regulamenta as normas de circulação e conduta, tá? Bom, deixa eu me organizar aqui então, né? Eu tenho ali alguns que eu já sei, né? Tá ali com o nome descrito. Então a Tânia, a Joyce, o Edu, a Zelair, o Juliano, a Graciele, tem também a Maristela, não sei se eu disse, mas o MS Lasanha 12. Quem que seria o MS Lasanha 12? Quem que é? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos achar. Se identifique. Também tem um usuário do Zoom ali, usuário do Zoom. Tem duas pessoas então que eu não consigo identificar ali pelo nome, mas tranquilo, né? Tranquilo. Como eu falei para vocês nas reuniões, não é obrigatório o acionamento de câmera, não é obrigatório acionar áudio, né? Vocês podem, enquanto ouvem a aula, fazer outras situações ali, né? Mas o importante é estar ouvindo e aquele momento que você se sentir assim na necessidade de comentar também, né? O que está vendo, o que está ouvindo, pode ficar à vontade, né? Teremos momentos em que eu vou solicitar até a participação de vocês aí, né? Vocês podem participar se quiserem também, mas como eu disse aí para vocês, o usuário do Zoom é a Sinara, tá ali a Sinara, apareceu no vídeo agora ali, beleza. Então, né, vocês podem participar à vontade, né? Vai ter momentos que eu vou abrir o espaço aí também para vocês falarem. Então vamos lá, né? 2 horas aí, horário em ponto. Vamos iniciando. E de início, pessoal, eu já queria colocar para vocês o cronograma dessas reuniões, né? Nessa primeira de hoje, dia 9 do 4, o que a gente vai trabalhar, né? Primeiro sábado, então, normas de circulação. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a preferência de passagem, sobre a prioridade de passagem, ok? Sobre a ordem hierárquica na sinalização, as distâncias que a gente deve obedecer dos demais veículos, distância lateral, distância frontal, manobras de deslocamento lateral, as conversões, os retornos, uso de luzes, que mudou também com a lei anterior, né? A lei nova, desculpa, agora que entrou em vigor a partir de abril do ano passado. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o jogo de luzes aí. O que mais que a gente tem para falar também hoje, né? Os cruzamentos, a gente vai falar, não está aqui, mas a gente vai falar também sobre os cruzamentos, que é muito importante, gera muita dúvida aí, né? Quando a gente está lá com o aluno e vai se aproximando do cruzamento, de como que eu devo agir, né? De que maneira que eu devo proceder ali para executar aquele cruzamento de acordo com as normas e também garantindo a segurança, né? O Just entrou agora também aí, então, está conectando o áudio ali. O Edu está com o áudio ligado, não sei se quer falar alguma coisa, tá? Eu acho que tá falando lá, Edu, mas não está vindo. Qualquer coisa, pessoal, também vocês têm o bate-papo ali, né? Vocês têm o chat, ele podem escrever por ali. Se vocês solicitarem o áudio aí, eu não escutar, é porque deu algum probleminha com o áudio. Aí você vai lá no chat ali e pode colocar a sua mensagem aí também, tá? Então, isso que a gente vai trabalhar hoje, né? Primeiro sábado está aí na tela de vocês. No próximo, que não vai ser o próximo sábado, vai ser dia 23 do 4. Então, a gente vai ter um estudo aí sobre a resolução 789, que consolida as normas do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Então, as disposições gerais, né, dessa resolução, a abordagem didático-pedagógica, né? Então, o que a gente pode melhorar aí para trazer para o nosso aluno uma facilidade
no entendimento do que a gente quer passar para ele, né? Existem dicas, existem táticas aí para a gente utilizar. A gente vai estudar nesse sábado, dia 23, tá? E mudanças trazidas pela Lei 14.071. Então, várias mudanças que essa lei trouxe, inclusive mudança aí na suspensão do direito de dirigir, mudança na questão da renovação do documento de habilitação, também que a gente tem que estar a par disso. O que mais, né? Questão da exerce atividade remunerada também, que teve uma modificação, a obrigação, né, do exame toxicológico para renovação da carteira para aqueles condutores que têm categorias profissionais, né? Então isso é muito importante também, falaremos aí no sábado do dia 23 de abril, tá? E no último sábado, que vai ser lá no dia 7 de maio, então a gente tem, né, um estudo do plano de aula. A gente vai trabalhar em cima do plano de aula. Aquele plano de aula baseado em evolução do aluno, né, aquele que vocês receberam nas nossas reuniões pedagógicas aí também. Ali naquele plano, né, você tem de acordo com o desenvolvimento, então o aluno vai executando certos passos até chegar no nível que a gente considera apto para seguir para a próxima etapa, né? Então primeiro começa nas conversões, depois vai para o retorno, depois vai para a subida, depois vai para a baliza e assim por diante até chegar lá na parte final, que é a parte dos simulados, né? Das provas, né? Que não pode ser chamado mais de simulado, né? Provas, testes, né? Simulados então, né? Tá? Beleza. Então vocês podem, aquele plano de aula, né, pessoal? Eu elaborei, mas vocês podem participar, né? Ler lá aquele plano, ver de acordo com o desenvolvimento que tu tem com o teu aluno, veja lá o que tu pode acrescentar, né? O que tu pode mudar, o que tu acha melhor na questão da avaliação, o que eu posso usar de avaliação também para esse plano de aula, tá? E vamos trabalhar então os conceitos que trabalhamos nas aulas anteriores nessa última aulinha aí do dia 7/5, tá? Então esse é o nosso cronograma, é isso que a gente vai seguir. Essa aula de hoje é uma aula que é muito importante para aqueles que não trabalham muito tempo como instrutor, né? Estão começando aí agora, faz pouco tempo. A gente sabe que lá no curso a gente aprende bastante coisa, né? Mas muito a gente vai aprender executando, fazendo, né? Então essas normas de circulação, isso é muito importante aí, porque é a nossa base de trabalho, né? As normas de circulação. Vamos começar então aí já com elas, né? O que são normas gerais de circulação? Elas regulamentam o comportamento do usuário no trânsito. Se você tem as normas cumpridas, você tem a garantia da segurança e do bem comum. Os acidentes de trânsito, pessoal, 90% de todo acidente de trânsito é evitável. Poderia ter sido evitado através de uma atitude humana adequada. Só acontece acidente no sinal vermelho se alguém avançar no sinal, né? Só acontece acidente em decorrência de ultrapassagem em local proibido se alguém ultrapassar em local proibido. Se ninguém ultrapassar em local proibido, não vai acontecer acidente ali em decorrência de ultrapassagem indevida. Se ninguém exceder o limite de velocidade, não acontece acidente em decorrência de excesso de velocidade. 90% dos acidentes poderiam ter sido evitados através de uma atitude humana adequada. Então, aquele condutor que se aproxima do cruzamento e ele tem né, a capacidade de identificar se ali ele tem que parar ou se ele pode seguir, ele já chega observando, ele já chega agindo com um dos conceitos da direção defensiva, que é... Então, esse conceito da direção defensiva, que é a previsão, né, de chegar e prever o perigo, estar ciente se a preferência é dele ou se é do outro condutor. E então as normas de circulação, elas vão regulamentar o comportamento aí do usuário no trânsito, né? Muito importante, né? Então, conhecer a preferencial, de quem que está na preferencial, né? Então, a gente vai falar sobre isso, né, nessa aula de hoje, não só sobre a questão da preferência, mas começando aqui, então, falando a respeito da condução do veículo, que deve ser realizada sempre pelo lado direito da via. Então, mais próximo ali à direita, mais próximo da linha de bordo do que da linha de divisão de fluxo, né?
sempre deixando um espaçozinho à esquerda para aquele condutor que está vindo lá atrás e ele quer seguir reto. Então este condutor ele vai ter espaço ali para te ultrapassar, né? Se ele tiver um pouquinho mais depressa, tendo em vista que estaremos ali com alunos, então em estágio às vezes iniciais, né, de aprendizado. Então muito importante aí ter essa ciência, deixar o veículo um pouquinho mais pela direita e realizando as manobras ali quando solicitado aquele aluno a conversão à direita, aproximando da linha de bordo, a conversão à esquerda também aproximando da linha de divisão, certo? Então, sempre aí o veículo transitando pelo lado direito, mais próximo do lado direito da via. Admitidas exceções devidamente sinalizadas, né, como diz ali, então, caso de vias que tenha a obrigação de que você vá pela esquerda, né, então vai ter ali a orientação para seguir à esquerda. Distância de segurança, nós temos duas distâncias a serem respeitadas, a distância frontal e a distância lateral, então que nós temos que respeitar dos demais veículos e também do bordo da pista, né? Qual é a distância que eu tenho que deixar daquele veículo que vai na minha frente, essa chamada distância frontal ou distância segura de segmento, e a distância lateral de 1,5 m, não só dos veículos, mas também do pedestre e qualquer outro objeto ali, obstáculo que tiver na pista, né? Então, na sequência, vamos abrir a tela, o quadro em branco, mostrando aí as distâncias, né? Então, começando aí pela distância frontal, né? Então, vai aparecer o desenho aí, então, aí, aparecendo o desenho, então, aí do veículo, né? Então, um veículo que vai na parte de trás, seguindo o outro. Então, esse desenho aí ficou meio estranho, né? Então, apaguei o desenho para desenhar melhor. Então, vocês já vou enquadrar a tela ali também para poder enxergar o carrinho. E um carro que vai na frente ali, então, né? Qual é que é a distância que eu tenho que deixar deste veículo que está indo na minha frente ali? Essa distância segura de segmento. Quando eu paro o veículo numa sinaleira, eu sempre tenho que observar a roda de trás do veículo que está na minha frente. Então, quando o carro parado, a gente observa, sempre buscando enxergar a roda de trás do veículo que está na frente. Mas em movimento, como é que a gente faz, né? Quando o veículo está em movimento, a gente tem que calcular os segundos para manter uma distância segura. Então, a gente observa uma árvore lá, pode ser um objeto fixo, uma pessoa também que pode estar parada ali na lateral da via, e esse veículo da frente, passando por esse obstáculo, a gente deve contar 2 segundos. Somente a partir desses 2 segundos é que o meu veículo também vai poder passar desta árvore ou desse objeto fixo, que pode ser a pessoa. Sendo assim, estarei mantendo a distância segura, distância de segmento, né? Então, exemplo, estou conduzindo, tá? Tem um veículo indo na minha frente, esse veículo passou da árvore, eu conto 1, 2, aí passa a árvore, tá ok, tá tudo certo. Agora, numa situação em que o veículo passa da árvore e eu conto 1, árvore, aí nesse caso eu estou mantendo uma distância muito pequena. Tenho que soltar um pouquinho o acelerador, deixar o veículo reduzir um pouco a velocidade para eu poder manter essa distância de 2 segundos aí, então, essa chamada distância frontal de segmento, né? A distância mínima é 2 segundos, tá? Que aí, né, nós temos tempo a partir no momento que aquele veículo utilizar o freio, aquele condutor, acendendo a luz de freio ali, eu tenho então 2 segundos para reagir. Um tempo médio de reação de um condutor, então, gira em torno de 0,8 segundos, né? Sobra ainda 1,2 segundos. Se o tempo de reação, que é o tempo de soltar o acelerador e pisar em cima do freio, é um tempo médio de 0,8 segundos, mantendo 2 segundos de distância, ainda me sobra 1,2 segundos para que eu possa reagir de modo seguro e evitando colidir ali na traseira daquele veículo. Esses 2 segundos, então, em condições normais, né? Tendo em vista que se estiver chovendo, se estiver de noite, se estiver nublado, aumenta-se essa distância, então, para 3 segundos, né? Então, daqui a pouquinho vou colocar ali também essa questão aí do tempo maior em caso de condições adversas. E levando em consideração essa distância frontal de segurança para categorias A e B, né? Se a gente for conduzir um caminhão, um ônibus, deve-se aumentar a distância, então, por exemplo,
uma carreta, né, não vai parar na mesma distância que um carro. Uma carreta com 40 toneladas não para com a mesma distância de frenagem que um automóvel. Então aí tem que se respeitar uma distância bem maior, né? No caso aí deixar que o veículo que ultrapassou suma, né? Desapareça, né? Que você não enxergue mais, e para manter essa distância segura, então aí, né? Ou uma distância que você tenha lá cerca de 20 segundos de distância, né? Então que você enxergue que aquele veículo vai utilizar o freio, também é importante estar atento. E bato na tecla aí da questão da previsão, né, que é elemento da direção defensiva, sempre isso é muito importante. Atenção também, né, um dos elementos da direção defensiva. E agora a distância lateral, então, né, distância lateral que a gente deve manter dos demais veículos. Aqui, antes disso, né, tem um cruzamento aí, que a gente vai identificar uma situação da questão de estar parado, né? Quando para no cruzamento, então, sempre enxergar a roda de trás do veículo que está indo na sua frente, né? Como havia dito antes, então, tá? Elementos da direção defensiva que eu falei, né? Então, atenção, previsão, conhecimento, habilidade e ação, né? São elementos da direção defensiva que devem estar presentes aí na nossa condução sempre. Esses elementos para que possamos conduzir defensivamente. Vamos falar então agora sobre a distância lateral. Está sendo desenhado aí na tela, né, uma via onde você tem você está conduzindo o teu veículo e sempre deverá manter a distância lateral dos demais veículos e também do bordo da pista, né, a 1,5 metro, 1,5 metros, então essa é a distância lateral. Mas sabemos que existem vias que não permitem que a gente mantenha essa distância. Nesse caso, a gente deve manter sempre a maior distância possível. Se não tem como manter 1,5 metro, tentar manter sempre a maior distância, respeitando a linha de divisão, o bordo da pista, né, para que a gente tenha então maior segurança, certo? Logo já vai aparecer na tela também ali a questão do pedestre, né, e do ciclista. Então, sempre que tiver à sua frente ali um pedestre, um obstáculo, um ciclista, a gente está seguindo em linha reta, está ali a bicicleta, vamos usar como exemplo. Para manter essa distância segura, eu tenho então que fazer a manobra de ultrapassagem desse veículo, né? Então, acionando sempre as luzes indicadoras de direção, os piscas, para poder efetuar essa manobra aí, mantendo aí, como vocês veem na tela, né, a distância segura. Então, ó, liga a seta para a esquerda, desloca o veículo lateralmente para manter a distância, sinaliza o retorno, e volta para sua faixa de origem. Então, seja de mão única ou mão dupla a via, né, tendo em vista que aí nesse caso está se aplicando uma mudança de faixa quando a via for de mão única, né? Então, beleza. A questão da ultrapassagem também, aproveitando, né, só é permitida pelo lado esquerdo, né, em vias sinalizadas ali com a permissão, e no momento que o condutor for fazer manobra, o condutor que está indo a ser ultrapassado, se estiver indo à sua frente, for fazer manobra à esquerda, você pode ultrapassar pela direita somente nesta situação, né? Ok? Então essas são as distâncias, distância frontal e distância lateral que a gente deve manter dos demais veículos e também do bordo da pista. Vamos então seguir com o conteúdo, alguma coisa ali então, né, como informação a mais, mas a gente é importante, né, a gente relembrar essas distâncias, estar ciente, principalmente a distância frontal, que pode ser aplicada também na cidade, né, a regra dos 2 segundos observando o objeto fixo pode ser aplicada também dentro da cidade, e a distância lateral, então, não só dos veículos, mas também ciclistas, pedestres, e às vezes lá na nossa área de treinamento também a gente encontra telentúlio, né? E isso também devemos salientar, essa distância lateral de 1,5 metro.
preferência e prioridade de passagem. Então, dentro das normas de circulação, nós temos esses dois conceitos, a prioridade que está acima da preferência, né? Então, quando a gente fala em preferência e prioridade, a gente fala sobre quando que a gente deve deixar os veículos passar antes que nós, ou às vezes até mesmo sair da frente para que eles passem, né? Que é o caso da prioridade, então, que está acima da preferência. Esses dois conceitos são muito importantes dentro da direção defensiva e dentro das normas de circulação, mas antes, como diz ali, é importante que a gente conheça a ordem hierárquica na sinalização, que eu já vou seguir na sequência ali também, né, para apresentar para vocês. Existe uma ordem hierárquica na sinalização, existem tipos de sinais que a gente deve obedecer antes que outros. E essa situação também se enquadra aqui na questão da preferência, principalmente, porque existem 4 tipos de situações que não precisa ter a placa lá dizendo para que você tenha que parar, para que você saiba que ali você tem que dar a preferência. Você tem que deixar aquele condutor que já está passando ali que passe antes que você. Isso, né, se enquadra aí na preferência. Então, existem 4 tipos de situação que a gente não precisa ter sinalização lá no local para que a gente aí então, né, dê a preferência. Acho que nesse momento aí, se não me engano, acho que foi aquele momento que o colega solicitou a entrada ali, o Leonel, né? Então por isso dar uma paradinha nessa parte. Acredito que estava tentando resolver ali. Então enquanto isso, tomar uma aguinha aqui. Sim, enviando ali então o número, né, para que o Leonel pudesse acessá-lo. Bom, então, né, falando aí da preferência e da prioridade de passagem, como disse para vocês, a prioridade está acima da preferência. Em determinados momentos você deverá deixar que os condutores passem, né, que você saia da frente para que eles passem dentro da prioridade. E até também vamos falar na sequência, né, quais são esses veículos de emergência, polícia, fiscalização. Mas a preferência, então, mas antes, né, da gente entrar nisso, então, a ordem hierárquica que eu comentei com vocês está aí na tela. Existem tipos de sinais que a gente deve obedecer antes que outros, existem uma cadeia hierárquica, né? Quem que está em primeiro lugar lá no topo da ordem hierárquica da sinalização? São as ordens do agente da autoridade de trânsito. Então, o guarda de trânsito, que estiver ali dando ordem de parada, né, num cruzamento, ele tem prioridade total, né? E a ordem hierárquica estabelece que ele está em primeiro lugar. Mesmo que a sinaleira esteja verde para quem está passando ali, se o agente da autoridade estiver lá na esquina com o braço levantado, ele está dando a ordem que todo mundo pare. Então, mesmo que o sinal esteja verde. Isso se aplica, pois o agente da autoridade de trânsito está acima da ordem hierárquica, né? Está em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos a sinalização luminosa. Então, nós temos as sinaleiras. No caso, se o sinal tiver verde, aí você segue. Se o sinal tiver vermelho, você para. E se o sinal tiver amarelo, o que o amarelo do semáforo significa? Atenção, né? Pare com segurança, a menos que isso resulte em uma situação de risco. Então, quando você está passando com o veículo, se depara com um sinal amarelo, se você tem tempo de reduzir a velocidade e parar com segurança, é isso que deve ser feito. A menos que você já tenha passado da linha de retenção, aí nesse caso, ao utilizar o freio, você vai parar o veículo em cima da faixa ou trancando o cruzamento. Neste caso, então, aí você deve seguir, né? Em último caso, então, seguir. Caso já está passando, aí você segue. Então, verde segue, amarelo para, vermelho para, né? Vermelho, atenção. A sinaleira, ela tem poder de regulamentação, nesse caso, em pleno funcionamento, né? Então, se tiver vermelho, verde e amarelo funcionando ali, e quando tiver a luz amarela piscando de modo alternado ou intermitente, então a luzinha amarela piscando, isso significa que a sinaleira está advertindo. Então,
nesse momento a sinaleira para de funcionar. Nós temos esse exemplo aí na Avenida Brasil, na Presidente Vargas, após a meia-noite, e a sinaleira fica amarelo piscando ali, em determinados locais até em horário reduzido. Às 10 da noite já desliga a sinaleira. Então a gente vai ver na sequência, né, que é uma questão que está dentro da preferência de passagem, os cruzamentos não sinalizados. Caso da sinaleira amarela piscante, ela está advertindo e não regulamentando. Então, o amarelo piscante diz assim, ó, não estou funcionando. Valem as demais normas de circulação, que é o tema da nossa aula, então, as normas de circulação, né? Mas, então, falando da ordem hierárquica, agente da autoridade em primeiro lugar, sinais luminosos em segundo, em terceiro lugar, as demais sinalizações. No caso, placas, né? Placa de pare, placa de dê a preferência, que está em terceiro lugar. E em quarto lugar, as demais normas, tá? Então, você tem o agente da autoridade de trânsito em primeiro lugar, sinais luminosos, demais sinalizações e normas de circulação. Então, no que diz respeito a essa situação, aconteceu na nossa área de treinamento em determinado momento, na esquina ali da rua Minas Gerais com a Chicuta. O pessoal que dá aula mais tempo aí vai lembrar, quando eles colocaram a sinaleira ali. Antes não tinha sinaleira naquele cruzamento, era um cruzamento sinalizado com a placa de pare, placa de regulamentação, e quem vinha dessa rua Minas Gerais tinha que parar. Então colocaram a sinaleira ali e não ligaram a sinaleira, deixaram ela ali, ela ficou uns 6 meses desligada, essa sinaleira. Em determinado momento eles foram lá e acionaram a sinaleira, começou a funcionar, né? Só que esqueceram de tirar a placa de pare dali. Então ficou a sinaleira regulamentando e a placa de pare. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, a gente tem que seguir. Mas, né, por questão cultural, as pessoas já que passam por ali já sabem que ali tinha antes a placa de pare, né? Nesse caso, não podemos nos colocar em risco apenas para mostrar para o outro que ele está errado. Nesse caso, a gente vai reduzir a velocidade, mesmo com o sinal verde, olhar para os dois lados para ter segurança de passar, pois aquele condutor pode ter observado também a placa de pare que ainda está ali, ele pode se confundir com essa questão da ordem hierárquica, mas saibam que pela legislação que consta, então, são essa sequência, né? Agente da autoridade de trânsito, sinais luminosos, placas de regulamentação, demais normas de circulação. Nesse caso, então, a gente se aproxima do cruzamento e age com com cuidado, né, observando ali então os dois lados para ter certeza que não vai ter ninguém ali e passar, né? Então, respeitadas essa ordem hierárquica da sinalização, nós temos a questão também, né, dos cruzamentos que não são sinalizados. Então isso se enquadra já dentro da questão ali da preferência de passagem, né? Que já vamos ver na sequência. Existem 4 tipos de situações em que não precisa ter lá uma placa dizendo que você tem que parar ou que você tem que dar a preferência para que você tenha que fazer. Então não precisa ter a placa de pare, né, lá, e como que a gente deve agir nessas situações, né? Mas antes disso, até falando sobre a preferência, já entrando no assunto da preferência de passagem, é a norma que um condutor de veículo tem de passar antes que o outro. E isso se enquadra aos pedestres, ciclistas e veículos não motorizados. Todo condutor deve dar preferência, então, a estes veículos e também ao pedestre, né? Dar preferência de passagem pela esquerda aos outros condutores quando solicitado. Então, se você está conduzindo o teu veículo, aí tu olha no retrovisor, tem um carro atrás ali, fazendo sinal de luz, 1 ou 2 toques breves na buzina. Este condutor ele está solicitando passagem. Eu posso estar dentro do limite de velocidade, se a velocidade da via é 80, estou a 80, mas tem um veículo querendo me ultrapassar. O que eu tenho que fazer? Por obrigação, eu tenho que soltar o pé do acelerador e deixar ele passar. Eu não sei se dentro deste veículo não tem uma criança, eu não sei se não tem uma pessoa que precisa de atendimento médico, talvez seja por isso que este condutor esteja ali tendo que exceder o limite de velocidade máxima e passar, né? E a gente não é juiz para julgar ninguém, a gente tem que agir com a direção defensiva, deixa passar, tá? Em cruzamentos, respeitar os sinais e as normas, que a gente vai falar sobre o cruzamento também logo na sequência. Na mudança do semáforo ali da luz verde para a amarela, não acelera para passar de uma vez.
Então, como comentei antes ali, a questão da mudança da luz verde para amarela é pare com segurança, a menos que isso resulte em uma situação de risco. Então, você vai reduzir a velocidade e parar. Se estiver passando, né, então, e não der tempo, aí ok, né, tem que seguir mesmo para não parar no cruzamento. E o item último que tinha ali, né, dar preferência, então, em cruzamento não sinalizado ali à direita. Então, vamos ver qual exemplo é esse aí. A questão da parada, né, parar ali. Nós temos uma faixa de pedestre, cruzamento semaforizado, alguma coisa a gente vai lembrando aí então. Vamos ver no que se refere essa questão aqui. Sim. Essa é a questão do ficar amarelo, né? Então veja bem, o condutor está passando, o sinal ficou amarelo e ele tem tempo de reduzir e parar com segurança, ok? Antes da linha de retenção, muito bem, ele para antes da linha, tudo certo. Agora ele está passando e ele já passou, já chegou na linha de retenção e o sinal amarelo, e se ele parar, ele vai parar em cima da linha, em cima da faixa de pedestres, ou então no meio do cruzamento, trancando o cruzamento, impedindo a passagem, né, dos condutores que vêm pelo lado, trancando o cruzamento assim. Nesse caso, então ele tem que passar, para não parar ali no meio, para não obstruir o cruzamento. E sempre mantendo a distância também, né, nesses cruzamentos, para cuidar se tem espaço lá na frente para tu parar, porque às vezes congestionamento em determinados horários não tem espaço para que você pare. Parando, irá trancar o cruzamento. Então aí nesse caso a gente tem que, então como eu dizia para vocês, nesse caso a gente tem que seguir, né? Então tem que seguir ali para não trancar o cruzamento, certo? Bom, seguindo então aqui, falando sobre o cruzamento, né? Mas antes disso até, a gente vai falar sobre essas 4 situações que estão descritas na tela de vocês aí. Local que não precisa ter sinalização, né? Então, para que você saiba que ali você tem que parar ou dar a preferência. No caso, fluxo proveniente de rodovia, então o veículo se destina pela rodovia, você está vindo por uma rua lateral e vai acessar a rodovia, a gente tem que deixar que aquele condutor passe para que depois você acesse a rodovia. Ele vai estar em velocidade elevada e se não parar, você vai obrigar ele a pisar no freio, né? Pode ocasionar uma situação de risco aí, então. Não precisa ter placa lá dizendo que você, quando vai acessar uma rodovia, tem que dar a preferência. Rotatória não sinalizada é o item 2, em toda a rótula, a preferência é de quem já está circulando por ela. Então nós temos casos, inclusive aqui mesmo em Passo Fundo, onde por questão cultural as pessoas colocam a avenida como principal, né? Caso aqui nós temos lá na Cidade Nova, a avenida principal da Cidade Nova, nós temos as rotatórias e os condutores que estão na avenida, eles passam direto, muitas vezes, né, não parando para aquele veículo que está na rotatória. Então, nesse caso, a rotatória, pela lei, tem a preferencial. Se você estiver pela rotatória, você está na preferência. Mas, lembrando, não vamos se colocar em risco para mostrar para o outro que ele está errado, né? Se você observou que aquele condutor não vai parar ali, então você para mesmo, dá uma seguradinha na rótula para que ele possa passar e depois você seguir. Veículos que se deslocam sobre trilhos, então no caso é mais fácil parar um carro ou um trem, né? É mais fácil parar um carro, senão o trem vai parar ele e não vai ser da melhor maneira. Então, sempre que for passar por um cruzamento com trilho de trem, a gente para, olha e escuta, observa ali para não seguir, né, e se colocar em risco ali se vier o trem, tá? Então não precisa ter placa lá também dizendo, né, que você tem que parar ali. E demais casos, então, ali por último, no que se refere ao cruzamento não sinalizado, né, é um cruzamento quando você se aproxima do cruzamento ali e não tem placa de pare, não tem obrigação de parada, mas não significa que é terra sem lei, não significa que ninguém deve parar. Existe dentro das normas de circulação uma regra que estabelece que no cruzamento não sinalizado a preferência sempre é quem vem à direita do condutor, sempre quem está do lado direito tem a preferência, quem vem da direita, né? Então esses 4 casos aí não precisa ter placa, nada dizendo que você tem que parar, mesmo assim valem as regras das normas de circulação, né? Então nas normas de circulação consta lá,
Você deve dar a preferência em fluxo proveniente de rodovia, rotatória não sinalizada, veículos que se deslocam sobre trilhos e cruzamentos não sinalizados, no caso aí, para quem vem da direita, quem vem da tua direita. E nós temos na nossa área de treinamento bastante cruzamentos assim, bastante situações assim, onde os veículos que se aproximam, às vezes por convenção, o condutor olha e diz, bah, minha rua é mais larga, minha rua é mais importante, então eu vou seguir direto. Mas o Código de Trânsito brasileiro, pessoal, ele não estipula que uma rua é mais importante que a outra, ou que uma rua, por ligar para a avenida, seja preferencial ou não, a rua mais estreita, nada disso. O Código de Trânsito estabelece que um cruzamento entre vias é um cruzamento entre vias se tiver sinalizado ok dentro da questão da ordem hierárquica, agente da autoridade em primeiro lugar, sinais luminosos, demais sinais e as normas de circulação, então, que dizem que quando não houver nenhum tipo desses sinais, a regra estabelece que a preferência é quem vem à direita do condutor, mas não é sabendo disso que a gente vai se colocar em risco ali, que a gente vai olhar somente para a direita, né? Então tem que olhar para a esquerda também. Se vem um condutor, demonstra que não vai parar, a gente deve parar e dar a preferência para ele e deixar ele passar, né? Em qualquer cruzamento sinalizado ou não. Então tem alguns itens que a gente deve seguir ali. Vamos colocar aqui na tela, né? Nós temos então o primeiro item lá que estava na tela de vocês é redobre a atenção. Então, primeira coisa que a gente deve fazer ao se aproximar de um cruzamento é procurar onde é que está a placa de pare. Tem que saber onde é que está a placa de pare, tem que chegar já sabendo se ela está para ti, se ela está para quem vem dos lados, se ela está para quem vem de frente, ou se ela não está, se é um cruzamento não sinalizado ali. Então vamos lá, desenhando aqui o cruzamento, a gente vai se aproximar, né? E ali está o nosso carrinho sendo desenhado na tela e aqui a plaquinha de pare. Então, é importante e foi colocado nesse dia a respeito da obrigação de parar antes da placa. É necessário parar antes da placa? Pela lei, não. Pela lei, você tem que parar antes da linha de bordo transversal, que é essa que está sendo desenhada aí. Então, a frente do carro não pode passar dessa linha. Se a frente do carro passa dessa linha, você já invadiu a outra via. Então, você está circulando ali, né, pela preferencial já, né? E aí, no caso, então, você invadindo, você estará se colocando em risco. Então, mas, né, existem colegas que utilizam a parada antes da placa. Não está errado. Também parar depois da placa e antes da linha de bordo transversal também não está errado, né? A gente ensina a mesma coisa, mas metodologias diferentes. O trânsito não é matemática, o trânsito ele tem situações dinâmicas. Então essa questão da parada, se você pega ali um aluno para dar aula de um colega que ensina a parar antes da placa, não vai dizer para o aluno, está errado parar assim. Ou se você pega um aluno que para depois da placa, não, está errado, vamos fazer diferente. Você embaralha a cabeça do aluno. Então tem que deixar ele efetuar dentro do que foi ensinado a ele, né, que esteja correto, parar antes da placa ou antes da esquina. Os dois estão certos, né? Não significa que por ser uma forma diferente da que eu penso, esteja aquilo errado, ok? Então, sempre que, né, for dar uma aula ali para um aluno de algum colega, lembra disso, né? Se o aluno parou antes da placa, beleza, ó, tá certo. Se parou antes da esquina, tá certo também. Uma questão de segurança, né? Parar antes da placa, então é uma segurança a mais, né? Tendo em vista também que o aluno ele só pode prosseguir ali no cruzamento quando ele tiver visão dos dois lados. Então tem que parar num ponto que tu enxerga os dois lados para depois seguir. Não pode seguir se não tiver uma visão ampla, né? Então isso também é muito importante. Tá? Então ali ainda, né, a respeito da linha de bordo, aquela linha da esquina, né, a linha da esquina que não pode transpor aquela linha ali, sempre parar antes da linha, mas mais uma vez, então quem ensina a parar antes da placa também tá certo, quem ensina a parar antes da esquina tá certo também, né? Então tá tudo ok. Agora a respeito então da linha de retenção, né? Então tá sendo desenhada aí uma linha de retenção e a gente deve parar o veículo sempre antes da linha. Então,
essa linha ela tem poder de regulamentação em determinados momentos, né? O que significa isso? Ela regulamenta. Se o condutor avançar a linha de retenção, ele está cometendo uma infração, está desrespeitando a regra. Então, a linha de retenção ela regulamenta a parada. Mas em determinados momentos também a linha de retenção, até em menos situações, ela tem o caráter também de auxiliar a sinalização. A linha branca, então, sempre a gente vai parar antes dela. Quando tem a linha de retenção depois da faixa, que acontece, né? Você tem a faixa de pedestres e a linha de retenção depois, que é o exemplo que está sendo colocado aí na tela para vocês. Então você tem a faixa de pedestre e a linha de retenção. O ideal é sempre parar antes, né? Antes da faixa de pedestres. E depois fazer mais uma paradinha para frente ali, se necessário for, para poder enxergar, passar a linha de retenção, pode ser, porque tu já fez a primeira parada antes da linha. Então é sempre a primeira parada deve ser feita antes da linha. Depois avança um pouquinho, para ali na frente para tu poder enxergar. Pode ter uma edificação ao lado ali, né, que tem peça visão. Então sempre partir de um ponto que você enxerga os dois lados. Então fez a primeira parada antes da linha, pode avançar um pouquinho, desde que não tenha pedestre, claro, para atravessar ali e fazer mais uma paradinha mais para frente ali para poder enxergar e depois seguir, certo? Então aí a linha de retenção. Eu não sei se é agora, mas tem uma situação que a gente vai falar também que faz parte da nossa área de treinamento ali, né? Que até comentei com vocês durante a reunião. Deixa eu ver se vai ser agora, vamos ver. Então, essa situação ocorre... agora, ó. Essa situação ocorre então ali, né, na esquina ali da rua 15 de novembro, que é essa rua que passa aqui perto do estacionamento dos instrutores ali do CFC, a rua do estacionamento dos instrutores, né, e com a esquina Minas Gerais, ali bem uma esquina depois do depósito do Zafari ali, né, seguindo reto ali. Então você tem uma faixa de retenção, uma linha de retenção, desculpa, antes, aí uma linha de retenção depois também. Né? Tem duas linhas de retenção ali. E a plaquinha de pare lá antes. Né? O aluno é obrigado a parar antes da linha de retenção dessa primeira, ou ele é obrigado a parar antes da segunda só? Bom, a linha de retenção, então, ela tem poder de regulamentação. O que isso significa? Que o seu desrespeito constitui uma infração. Quando você avança a linha de retenção, você, em determinado momento, pode desrespeitar, né, uma instrução de parada. Mas a linha de retenção, ela também, em determinados momentos, funciona como auxiliar da sinalização de parada obrigatória, nesse caso, antes da faixa de pedestres ali. Então, é obrigado a parar nessa primeira linha ou é obrigado a parar somente nessa segunda, né? Como é que funciona? A obrigação se deve ali, então, né, para a parada na segunda linha de retenção. Né? A primeira linha é para se caso tiver um veículo ali, está já parado ali, né, naquela linha da frente, tá? Então, não tem a necessidade de fazer essa primeira parada na linha de trás aqui, se não tiver ninguém ali. Se tiver, né, apenas. Se não tiver ninguém ali, você vai para direto ali na frente, né? Respeitando a segunda linha de retenção no caso, e faz essa parada mais à frente ali então, certo? Logo depois ali, até como comentado também pela Tânia durante a reunião, tem uma placa de dê a preferência, tá logo na sequência ali, né? Para quem vai dobrar para a direita ali. Então, para ficar claro aí essa parte, né, o condutor ele para antes da segunda linha e para antes da primeira ali. Então, se tiver alguém parado lá já na frente, respeitando a faixa de pedestre e a linha de retenção ali, né? Então, nesse caso aí que nós temos a nossa área de treinamento e né, na maioria das vezes ali nós passamos por essa situação, é importante saber como agir ali daquela maneira para agir corretamente ali, então, nessa situação aí, ok? Então, né, nesse momento aí da reunião, perguntava para todos se conhecem aí esse local, né? Então, lembrando, na rua 15 de novembro,
esquina ali com a Minas Gerais, que é aquela rua que vem lá detrás da Gare, ok? Muito bem. Seguindo o conteúdo, então, ali as instruções para se colocar em um cruzamento, né? Olhar para a esquerda, depois para a direita também. Então vamos falar um pouquinho ali sobre a questão da preferência, né? Que você deve, de que maneira que você deve agir quando se aproximar de um cruzamento. Então estamos aí fazendo o desenho do cruzamento. E logo vem aí, então, as linhas de divisão, né? Bom, então vamos lá. Agindo com a previsão, então qual é a primeira coisa que a gente deve fazer quando se aproximar de um cruzamento, né? É observar, procurando a placa de pare. Se ela tá para ti, se ela tá para quem vem dos lados, se ela tá para quem vem de frente. Então você está se aproximando ali do cruzamento e se depara com a placa de pare. O que tem que fazer? Tem que parar, correto? Então, só concluindo ali, antes da gente prosseguir, né? Nesse momento ali, estava conversando com alguém, possivelmente, a respeito de alguma situação. Então, olha, a placa de pare tem que parar, ok? Beleza, né? Falamos ali sobre o limite de parada já, né? Que é, então, a linha de borda transversal. E se a placa de pare não está ali, mas ela está, então, para quem vem de frente, o que a gente tem que fazer nesse caso? A placa de pare, né, ela já tem um formato diferente das demais placas de regulamentação, justamente para que a gente conheça ela também quando estiver de costas para nós, né? Então a placa de pare ela é octagonal, assim diferente também como a placa de dê a preferência, que é triangular. Então a gente conhece essas placas aí mesmo que elas estejam de costas, né? Ao se aproximar de um cruzamento que você visualiza que não tem a placa para ti, e você enxerga uma placa com este formato que está na tela aí, que é a placa de pare, né, octagonal, mas tá para quem vem de frente, tá no sentido contrário, o que a gente tem que fazer nesse caso? Tem que parar também, né? Então tem que parar porque a preferência é de quem está na transversal, né, naquela via que corta a tua frente. Já vamos até retornar ali pro desenho, né? Então quem está nessa via, ela está na preferência, tem a preferência. Então você chegando ali, tem que parar se a placa estiver para quem vem no sentido contrário. Se a placa estiver para quem vem dos lados, a gente sempre vai seguir, né? Reduzindo a velocidade, se necessário também a marcha, observando os dois lados, porque pode ser que venha alguém ali que desrespeite a sinalização de parada obrigatória. Então, a gente não vai se colocar em risco nessa situação, observando que tem alguém que não vai parar, você para o veículo, evita a colisão, né? E cuidado sempre também com aquele condutor que vem atrás, né? Porque não podemos se assustar em nenhum momento no trânsito. Aí aquele condutor que está vindo atrás, então, ele vai acabar colidindo, né? Tem que ter atenção aí naquela questão da placa ali para quem vem dos lados. Agora, a questão do cruzamento sem placa de pare, né? Então, você chegou no cruzamento e não tem a placa ali. De quem é a preferência? É de quem vem à direita do condutor. Então, quem está à direita, né? No braço direito do condutor, do lado direito, este tem a preferência. Sempre, em toda situação, o Código de Trânsito não estabelece que uma via é mais importante que a outra. Todo o cruzamento entre vias deve respeitar a norma, então, da preferência de quem vem à direita, desde que não esteja sinalizado, nem com agente de trânsito, nem com sinal luminoso, nem com placa. Então, um cruzamento não sinalizado, a preferência é quem vem da direita, mas ao chegar, também vamos observar aquele que vem da esquerda, porque muitas vezes ele pode pensar isso. Ah, minha rua é mais larga, minha rua é mais importante, a minha rua tem nome de presidente e a outra tem nome de governador, então a minha é mais importante. Não, a preferencial é quem vem da direita. A gente vai olhar para a esquerda também, porque aquele condutor pode avançar e se ele avançar a gente vai agir então com a direção defensiva, o pé em cima do freio durante o cruzamento, né? Sempre ao fazer conversões também o pé deve ficar em cima do freio. E ao identificar que o condutor ali não pretende parar, a gente deve parar então e dar a preferência, cedendo a preferência para aquele condutor ali para evitar situação de risco nessa situação, então, onde nós temos o cruzamento não sinalizado, né? Então, mas, né, temos a questão, por exemplo, da Avenida Brasil, depois da meia-noite, Presidente Vargas, depois da meia-noite, que a sinaleira fica amarelo piscante,
O que isso significa? A sinaleira está dizendo, ó, não estou funcionando. Pela legislação, então, um cruzamento não sinalizado, a preferência, mesmo que seja avenida com uma via lateral, é de quem vem à direita. Porém, né, existe uma questão cultural também. Aquele condutor que está na avenida ele pode acabar pensando que está na preferencial, e a gente deve cuidar isso quando estiver transitando ali, né, depois da meia-noite, ou em situações em que a sinaleira estiver amarelo piscante, que está regulamentando ali. Desculpa, o amarelo piscante está advertindo, né? Regulamenta quando está em pleno funcionamento, a sinaleira está regulamentando. Vermelho para, verde segue. Quando estiver amarelo piscando, está advertindo. Então, nesse caso, presta atenção, porque esse cruzamento não está sinalizado. Aí, então, falava, né, sobre a questão da observação na hora de fazer, né, a conversão. Tem que ter a visão, tem que ter visão dos dois lados para poder seguir. Nunca pode seguir se você não tem ampla visão, tá? Vamos ver para onde a gente vai agora. Falamos sobre a preferência de passagem, né? Também tudo, luz amarela piscando sozinha, então, né? O que eu falava para vocês ali, ó, embaixo, no semáforo, a preferência é quem vem da direita do condutor, né? Não importa a via, pode ser na avenida, pode ser em qualquer via. Mas a questão cultural, então, o condutor que está na avenida, ele pode acabar pensando que está na preferencial. Muita atenção nesse sentido aí, tá? Então, o que devemos fazer, né, ao se aproximar de um cruzamento, e foi isso, então, que a gente acabou finalizando ali no assunto anterior, né, aproximar sempre buscando procurar onde é que está a placa de pare, para saber se você está na preferência ou se você deve parar. Fazer as conversões de modo correto, sinalizando sempre com antecedência. Temos também a questão da ordem hierárquica da sinalização que falamos, né? Agente da autoridade de trânsito em primeiro lugar, sinais luminosos, placas de identificação ali, demais sinais, né? É o terceiro. E por último ali, então, as normas de circulação. Essas normas, artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que nós estamos estudando nessa aula, as normas de circulação, então, que regulamentam o comportamento do usuário no trânsito. Normas cumpridas é garantia de segurança e do bem comum. Então, vocês estão vendo que eu estou falando lá no vídeo, né? E aqui, às vezes eu paro de falar, porque essa aula foi regravada, né? Tivemos um probleminha no dia e ela não captou o áudio. E nesse caso, então, aí, por isso que eu tive que refazer todo o áudio, e enquanto a aula vai seguindo aí, eu vou lembrando aqueles aspectos que trabalhamos nesse dia. Então, né, da reunião dos instrutores aí do dia 9 de abril de 2022, o sábado à tarde, a primeira de 3 reuniões que vamos ter, né? Bom, seguindo ali então, né, em qualquer cruzamento sinalizado ou não, sinaliza a intenção, obedeça a sinalização, olhe antes para a esquerda, depois para a direita, como nós falamos anteriormente, realize as manobras de modo correto, que a gente vai falar, e também não efetue ultrapassagens, né? Ultrapassagem ali no cruzamento é só no caso daquele condutor que vai seguir reto, que vai ultrapassar aquele carro que tem a intenção de dobrar à esquerda, né? Então, quando o condutor vai dobrar à esquerda, ele aproxima da linha de divisão, justamente abrindo espaço para aquele condutor que está vindo ali atrás e quer seguir reto. Então, esse condutor vai passar pela direita ali, no caso, e vai seguir seu caminho, né? Então, nesse caso, é a única situação onde é permitido ultrapassar em cruzamento e também ultrapassar pela direita, né? Que é o caso aí do condutor que vai dobrar à esquerda, e esse que vai ser ultrapassado, tá? Então, essas situações, e sempre ali, né, lembrando lá o item 1, né, do cruzamento ali, redobre a atenção. A atenção é um fator principal no trânsito. Não importa se o condutor dirige bem ou mal, se ele estiver desatento, ele vai cometer erros. Então, às vezes tem aquele aluno que não é tão apto, não dirige tão bem, né, mas vai aprender, claro, mas ele está atento. Isso é muito importante. Bom, acima da preferência nós temos a prioridade, que é a norma que fica então, né, que um condutor tem que por vezes sair da frente
para que aquele outro veículo passe. É o caso de veículo precedido de batedor, de socorro, incêndio, ambulância e polícia, e os prestadores de serviço de utilidade pública, como Corsã e RGE, por exemplo. O item 2, então, os veículos de socorro, incêndio, ambulância e polícia têm prioridade total. Você deve sair da frente para deixar que eles passem, né? Muito importante lembrar, sempre com alarme sonoro e luz piscante intermitente. Os dois, tem que estar os dois. Às vezes você tem a situação da ambulância ou do carro da polícia com o dispositivo luminoso, né? Talvez não está em atendimento. Então, nesse caso, não necessita, né, sair da frente. Ao ouvir o alarme sonoro, assim como as luzes piscantes intermitentes ali, você deve então ceder o espaço para esses veículos. Os veículos precedidos de batedores e prestadores de serviço, eles têm certa prioridade. Podem estacionar e parar em local proibido quando em real prestação de serviço com alarme luminoso, no caso o giroflex ali então, né? Eles podem parar, podem estacionar e a gente tem que achar um local para poder seguir ali. Então esses veículos eles têm prioridade de passagem, está acima da preferência. Alguns veículos que têm prioridade total, como os de socorro, incêndio, ambulância e polícia, assim como fiscalização de trânsito também, e os veículos que têm então aí certa prioridade, que são os precedidos de batedores, os comboios, né, que devem respeitar as normas de circulação também, e ali então, né, os veículos que têm prioridade, os precedidos de batedor e também Corsã, RGE e etc. Falamos na sequência então aqui também sobre os deslocamentos laterais, transposição de faixas, conversões e retornos, né? Então antes de iniciar qualquer manobra dessa a gente deve sinalizar com clareza, não constituir perigo e ceder passagem aos que têm prioridade. Essa situação a gente falou até, né, rapidamente durante a reunião, né? Lembrando, né, os instrutores aí presentes, como que é a maneira correta de se efetuar aí esse tipo de situação. Transposição de faixas, sempre sinalizando com antecedência, né, com a seta transpondo uma faixa de cada vez, não várias ao mesmo tempo. A conversão à direita, sempre aproximar ao máximo do bordo direito da via ou do cordão da calçada ou meio fio e fazer a manobra no menor espaço possível. E a conversão à esquerda, sinalizando com antecedência, aproximando da linha de divisão e realizando a manobra em L, né? Nunca na diagonal, pegando parte da contramão, como o desenho ali, né? A linha vermelha indica. Então tem que ser como uma linha amarela, então à esquerda sempre conversão em L, sinalizando, posicionando e fazendo a conversão. O retorno de 3 pontos, né, tão contraditório, muita gente não gosta, né, muita gente, mas está na regra e a gente, inclusive, é cobrado em prova, né, a gente tem que saber como que funciona. O retorno de 3 pontos feito em vias onde não tem canteiro, né, de mão dupla. Então, aí, nesse caso, sempre indicando a sinalização, com a sinalização, o pisca, e efetuando a manobra. O retorno de 3 pontos é muito importante salientar, ele deve ser realizado em vias onde não tem movimento. Então, antes de solicitar para o aluno, tu tem que dar uma olhadinha no retrovisor primeiro, se não está vindo ninguém lá atrás. Tem que dar uma olhadinha para frente também, para ver se não está vindo ninguém de frente ali. E só assim solicitar a manobra para o aluno, tá? Só assim. E também não pode ser feito o retorno em subida e nem descida, tá? Sempre em área plana onde não há movimento. Essa é a orientação, né, que o Detran indica aí para a realização do retorno, o CONTRAN também. O retorno de 3 pontos, então, em vias onde não tem muito movimento. Esqueceu a chave na casa da avó, tenho que voltar. Ou eu faço a volta na quadra, ou então este retorno que está na tela de vocês aí, com os 3 pontos, aí o ponto 1 girando para a esquerda e direcionando até o meio fio, o ponto 2 a ré e, né, a volante para a direita, e o 3, então, seguindo reto. Bom, as luzes então, né, nós temos 4 tipos de luzes nos veículos. Vocês têm ali então na tela, podendo acompanhar a luz de rodagem diurna, DLR, então, luz de posição, luz baixa e luz alta, né? Essa luz de rodagem diurna, pessoal, passou a ser obrigatória para veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2021, essa última que tem na tela aí. Todo veículo que sai de fábrica tem que ter essa luz, né, a partir de 2021. Acionando a chave, já se aciona a luz em determinados modelos. Também tem modelos que você aciona, assim como a gente aciona o farol, né? Bom, fora a luz de rodagem diurna, nós temos 3 luzes no veículo: a luz de posição, luz baixa e luz alta. Luz de posição, a mais fraquinha de todas, de manhã cedo, de tardezinha ou se tiver o tempo meio nublado.
A segunda luz, que é a luz baixa, a gente aciona à noite, na rodovia. E se tiver chovendo também, agora também, uma mudança na lei, né? Em abril de 2021 trouxe a obrigação da luz baixa mesmo durante o dia, quando tiver chovendo, tá? Então isso é muito importante. Choveu, tem que ligar a luz baixa, tá? A segunda luz ali no acionamento na alavanquinha ou no botão, né? Carros aí, o Onix, por exemplo, é no botãozinho ali na lateral. Então, a luz baixa, quando chover, tem que estar acionada. E a luz alta, que é aquela que amplifica o campo de visão, não pode ser acionada quando está vindo alguém de frente, nem quando está indo alguém na tua frente, utilizada em rodovias e estradas, né? Bom, tem a questão também da estrada, né? A luz baixa, que é a segunda luz, também tem que estar acionada lá na rodovia, no caso. Na rodovia de pista simples, inclusive, é o que diz a lei. A gente vai ver na sequência também a diferença de pista simples para pista dupla, mas a luz baixa em rodovias de pista simples tem que estar acionada, desde que o veículo não tenha a luz de rodagem diurna, né? Isso falando então sobre o acionamento durante o dia. Tem que estar acionado lá na rodovia de pista simples, luz baixa, mas se tiver a luz de rodagem diurna, ela substitui a luz baixa nessa situação. Então, luz de rodagem diurna ali na rodovia e luz baixa também durante o dia, tá? Bom, então são essas luzes, né? A luz de posição, luz baixa, luz alta e a luz de rodagem diurna. Como vimos ali, né? A luz baixa tem que ser acionada durante o dia na rodovia e também se estiver chovendo, né? Muita atenção aí, pessoal que dá aula, né? Tem que estar atento, começou a chover, tem que estar acionada a luz baixa. Então nós temos alguns segundinhos aí para poder seguir para o próximo assunto, que a gente vai tratar de alguns conceitos importantes e nomenclaturas, né? Pista, pista dupla, sentido de tráfego também. E já vamos seguir então com o conteúdo. Bom, para finalizar, então, nós temos alguns conceitos importantes, né, que logo vão aparecer aí na tela, que é importante a gente entender também. O conceito de pista, faixa, pista dupla e pista única, né? Então, o que é a pista? Primeiro, desenho ali que vocês têm no canto esquerdo superior. Pista é o espaço entre um meio-fio e o outro. Aí você tem uma pista. Essa pista ela pode ter várias faixas de circulação, né? Então o que é uma faixa ali do ladinho direito? É o espaço de circulação de um veículo. Então um veículo vai circular por uma faixa. Se for fazer mudança de faixa, sempre tem que sinalizar, né? Então pode ser uma pista que tem 2, 3 faixas de circulação. Aí depois nós temos também o conceito de pista única ou pista dupla. Quando for pista única, né, então um espaço entre um meio-fio e outro, e a pista dupla ela é separada então por um canteiro central, né? Sempre que tiver canteiro central é pista dupla, Se não tem canteiro é pista única, porque você vai olhar na imagem ali, inclusive, né? Depois até vai ser marcado ali. Na pista dupla você tem o canteiro separando, né? Então tu tem um meio-fio de um lado, o meio-fio do canteiro, aí o outro meio-fio do canteiro e lá do outro lado o outro meio-fio. Então, duas pistas, né? Pista dupla. E pista única também, que é quando não tem o canteiro, certo? E até para a gente entender bem, a gente não pode misturar, né, o conceito de pista única e pista dupla com fluxo de tráfego, que pode ser mão dupla ou mão única. São duas coisas diferentes, né? Fluxo de tráfego é uma coisa, pista é outra, né? Bom, então nós temos aqui a questão do fluxo de tráfego, né, que pode ser mão dupla ou mão única em vias de pista dupla ou pista única. Exemplo, você tem a Rua Independência aqui em Passo Fundo. Todo mundo conhece ali a partir, né, ali onde era o Claudião na esquina, descendo ali. Você tem uma pista dupla, porque tem um canteiro central, de mão única, porque vai os dois para o mesmo lado. Nas duas pistas o pessoal vai para o mesmo lado. Ali é uma pista dupla de mão única. Você tem a situação onde, na Avenida Brasil, né? Pista dupla, pois tem o canteiro central, mão dupla. Então ela é uma via de pista dupla, mão dupla. E você tem também, né, a questão, por exemplo, da Rua Moron. A Rua Moron é uma pista única, de mão única, certo? E a rua, então, onde é a saída do estacionamento dos instrutores aqui da autoescola, Rua 15 de Novembro, aqui em Passo Fundo, é uma via de pista única, mão dupla, né? Mão dupla ali então.
Então são dois conceitos diferentes, né? Pista dupla, pista única, mão dupla e mão única, a gente tem que estar atento aí. O que a lei diz a respeito da luz acionada, luz baixa, em rodovias? A lei diz rodovias de pista simples. Então, ou pista única, no caso, né? Onde não tem canteiro central. Aí, se for transitar numa via onde tem aquele muro liso, por exemplo, que separa, né, duas pistas, você, ou até mesmo o canteiro central, não tem obrigação de andar com a luz baixa lá, porque a lei diz pista única. Mas, né, o conselho é manter ligado nas duas, porque não é proibido ligar a luz lá na pista dupla. É permitido. Então deixa a luz baixa acionada também na pista dupla. Se caso você acessar uma pista única, então você estará certo também, né? E se sair da pista única para a pista dupla, da mesma maneira, certo? Então esse conceito a gente finaliza aí, então, a nossa aula, né? Teria aí um tempinho a mais, mas aqui então finalizamos aí, então bom estudo aí a todos. Muito obrigado.